Quem segue a Anitta com uma certa assiduidade já se terá dado conta de uma conversa que se vem desenrolando em paralelo, ultrapassando os limites das gravações, mas numa forma de diálogo, na forma escrita e quase ininterrupto. A cada tema, a cada conversa, a cada desabafo, a Anitta foi encontrando eco, uma e outra vez, nesta alma criativa que lhe devolve a reflexão com o seu testemunho pessoal, como se a Anitta pensasse em voz alta e dialogasse consigo própria. Falamos de alguém que cresceu entre linhas, agulhas e ao som da Singer a pedal que parecia nunca parar. Aprendeu costura e crochê durante a infância pelas mãos da sua mãe, Vera, e já adulta, contagiada pelo bichinho da costura, do crochê e do tricô, presta-lhe homenagem através do blog Mãos de Vera. É de agulha na mão que se sente feliz, focada e em paz. Em 2015, lançou o seu podcast sobre crochê, tricô e costura, entre outros crafts, em português. E hoje vem falar com a Anitta sobre esta sua paixão. Já adivinharam, certo? Bem-vinda, Naná! Olá! Bem-vinda! Obrigada! Eu sonhei que este dia ia chegar, mas agora que chegou... Isto é tudo um grande shitex. Eu não sei de vocês, mas eu estou num shitex até porque nós aqui do nosso lado adoramos ler os lençóis que tu nos deixas. Eu já sou muito conhecida. Estranhamos se não chegam nas primeiras 24 horas. Pensamos, se calhar não publicamos bem o episódio. Eu nem sempre consigo ouvir o podcast logo quando sai. Porque é daquelas coisas, eu guardo para saborear a coisa e para ouvir com muita atenção. Porque às vezes estar a ouvir só por dizer, olha, já ouvi, já piquei aquela tarefa não faz sentido. E há coisas que eu gosto mesmo de guardar para lhe dar o tempo e atenção que merece e para ter tempo para escrever lençóis, não é? É que é isso, porque parece quase uma resposta ponto a ponto de tudo o que nós vemos, não é? De tudo que nós vamos falando e vamos, mesmo as baboseiras que às vezes vamos dizendo. E em todos os pontos vamos... A Billy reagiu com nunca dizemos baboseiras. Mas... Não, baboseiras o quê? Dava para fazer cartazes inspiradores. Todos. Mas é isso, é este diálogo, não é? Que se vai estabelecendo e quando ligamos hoje o Skype, não é? Parece que é continuar a conversa. Não há aqui interrupções ou as interrupções são mínimas. Sem dúvida. Mas hoje nós queremos saber de ti, não é? Ao contrário, hoje vais ser tu a falar tudo e não nós, claramente. Pois é, nós hoje temos muitas perguntas aqui para te fazer. Oh, meu Deus. E estamos desejosas, tipo, arregaçando as mangas. Eu já fui buscar as agulhas também, é só naquela. E olha, eu estou num shitex. Agora queremos saber tudo. Conta-nos tudo, não nos escondas nada. Conta-nos como é que chegaste até aqui, ao dia de hoje. Podes começar lá atrás, a marca das fraldas, etc. O nome da professora primária. É melhor não, porque senão o episódio não tem 45 minutos. Então, vamos lá ver. Portanto, eu fiz o percurso normal de qualquer pessoa. Segui estudos. Cresci, comecei a andar. Exatamente. As primeiras papas. Completamente. Certo. E o engraçado é que eu cresci no meio dos crafts da minha mãe. A minha mãe era uma pessoa que tinha dotes para o crochê, principalmente as artes que a minha mãe gostava mais eram o crochê e a costura. A minha mãe tinha feito aqueles cursos com as mestras antigas de costura. A minha mãe talhava roupa diretamente no tecido, como os alfaiates. Moldes era uma coisa que a minha mãe não usava. E eu cresci a ver ela fazer roupa para mim, fazer roupa para ela. Tenho vestidos ainda dela guardados. Lamentavelmente não me servem, apesar de termos a mesma estatura. E é incrível como, apesar de não ter propriamente posto as mãos na massa,
como todo aquele conhecimento e de vê-la fazer ficou cá retido, que é uma coisa muito curiosa. E o facto é que aprendi o básico da costura com a minha mãe, aprendi o crochê também, aos 8 anos, e eu achava ao máximo ver as pecinhas, porque a minha mãe fazia aquelas pecinhas muito pequeninas, com agulha muito fininha e fio muito fininho, então eram umas peças assim muito delicadas. Aquela renda, aquilo. Não espetavas a agulha sempre, eu Sim, ficava com. A minha mãe tentou ensinar-me, coitadinha, sem sucesso, não é? Eu fazia as carreirinhas todas, não é? E depois dava a volta, mas exato. nunca saía muito do registro. Depois Pois, ficava com os dedos absolutamente magoados. sim, sim, Não sei sim. como é que ela fazia também. A minha mãe fazia, epá, ela fazia aquilo já quase a dormir, acho eu. E epá, eu cresci com aquilo. O tricô foi uma coisa, foi engraçada a minha relação com o tricô, porque eu achava, sempre gostei imenso de camisolas de lã e pedi N vezes à minha mãe para me ensinar a tricotar. E ela, que era uma pessoa com uma paciência de job, tentou não sei quantas vezes. Só que eu era muito impulsiva, era assim um bocado espalha-brasas, muito impulsivo, muito impaciente. Eu queria que as coisas acontecessem tipo assim com um estalar de dedos. E realmente com o tricô eu não atinava com aquilo porque eu não conseguia perceber aquela mecânica de tirar uma malha de uma agulha para a outra. E então, como eu não conseguia perceber a mecânica, deixava cair as malhas e depois aquilo desmanchava-se tudo e eu ficava extremamente frustrada. E a minha mãe era uma pessoa muito assertiva. E lembro-me da última vez que ela me tentou ensinar, porque andei a pedir dias a fio, mãe, ensina-me a tricotar e não sei o quê, e ela disse-me, naquele estilo profético dela, é a última vez que vou tentar ensinar-te. Se ao fim de 5 minutos tiver- tiveres completamente em modo Cinco furacão, minutos acabou. inteiros, é? 5 minutos inteiros, uau. Completamente. Ela disse-me: acabou, não te ensino mais. E a minha mãe era uma mulher de cumprir as promessas, e realmente foi. Aconteceu. Ao fim de 5 minutos eu já estava ao rubro. E a minha mãe, nessa altura, disse-me uma coisa que ficou comigo: foi, o tricô não é para ti. E eu, pronto, fiquei um bocadinho triste. Mas, mas ela disse-me aquilo. E eu registrei aquilo, o crochê, sim senhor, continuei a fazer. Obviamente que depois não, pronto, não dei continuidade e tudo mais. Mas sempre tive aquela ambição de fazer a minha própria roupa, de vestir aquilo que eu fazia. Depois tirei um curso superior no qual nunca trabalhei. Em que área Ah, é que... eu tirei o curso em Coimbra, fiz Relações Internacionais Ah, e o meu objetivo era ir para a carreira diplomática. Só que depois tive o azar de sair num ano em que já tinha havido a presidência europeia, a presidência portuguesa da União Europeia e também o último curso para a carreira diplomática tinha fechado havia um ano. E então eu já não consegui trabalhar na minha área. E para trabalhar na minha área, as ofertas que surgiam eram essencialmente a trabalhar de borla. Quer dizer, não era propriamente sustentável, ainda para mais estando eu deslocada, porque essas ofertas eram em Lisboa, e então vi-me confrontada com a situação de ter que me requalificar profissionalmente, ao fim de mais ou menos um ano de ter saído da faculdade. E então fui para a área da segurança e saúde, que na altura era uma área emergente, e é nessa área que tenho que trabalhar nos últimos quase 20 anos, praticamente. Às vezes põe-me a fazer contas e fica assim um bocadinho, assusto-me. é que E 20 então anos é já muito. é, é. É. Os cabelos brancos não enganam. E de repente a pessoa que queria ir para a carreira diplomática vê-se realmente a trabalhar e a ter contacto com uma série de nacionalidades, mas dentro de um estaleiro de obra. Portanto, eu costumo dizer que a minha licenciatura serviu para alguma coisa que mais não seja para ter este contacto todo com pessoas de nacionalidades tão
tão simples como o Brasil, passando pela Moldávia, pela Ucrânia. Cheguei a trabalhar com uma pessoa do Uzbequistão, com indianos, com paquistaneses, com o que vocês queiram Portanto, imaginar. foste treinar a diplomacia e as relações diplomáticas precisamente num estaleiro de obras onde é preciso haver organização, diplomacia e viver em harmonia. Eu acho que está certo, cumpriu-se. Conhecer principalmente as leis da nacionalidade. Também. Mas foi uma experiência muito, muito, muito enriquecedora. Depois, não satisfeita com isso, e porque achei que, obviamente, depois houve um certo declínio no mercado da construção e eu não quis ver-me numa situação em que realmente ficasse no desemprego, que foi o que acabou por acontecer com alguns colegas meus que trabalhavam na área da construção. Fui, mais uma vez, dar um passo adiante em termos de requalificação. Fui para a área de sistemas de gestão de qualidade, segurança e ambiente. E então foi através disso que depois, entretanto, fui trabalhar para a empresa onde trabalho atualmente, para desenvolver o sistema integrado de certificação, com vista à certificação. Mas realmente cheguei à conclusão que, ou coincidência ou não, aquela metodologia tão regrada, tão estabelecida das normas, que as coisas têm que cumprir aqueles pressupostos todos. E sendo eu um bocadinho rebelde... Um espírito livre, não é? Um espírito livre. Coincidiu também com a crise de 2008, o fim da crise de 2008, em que houve um boom das manualidades. Lembro-me de ver perfeitamente pessoas que foram atiradas para o desemprego e de se virarem para artes criativas, para o crochê, para a costura, para pessoas que faziam bonecas, faziam costura criativa e uma série de coisas. E, coincidentemente com isso, fiquei grávida do meu primeiro filho. Eu não me esqueço de ter ido a Barcelona, estava eu grávida, fui com uma colega minha de faculdade, e estarmos num mercado em Barcelona e ver aqueles baby rompers, aqueles feitos em tricô. E eu lembro-me de dizer à minha colega: "Oh pá, eu adorava saber fazer isto, mas eu não tenho jeito nenhum para a coisa." O que acontece é que eu, de certa forma, meti na minha cabeça que, ou pelo menos até aos meus 30, 32, meti na minha cabeça que não era uma pessoa criativa. Não sabia desenhar, não tinha particular jeito para a coisa, e então achava que não era uma pessoa criativa. Isso era coisas para aquelas pessoas mais habilidosas de mãos e Cena de tudo mais. artistas é para artistas. É isso, Pois. completamente. Um bocado. Aquela ideia pré-concebida que nós temos que o talento é uma coisa que está à vista e que Nada surge. e que não se mexe e que nunca poderás fazer nada a partir do momento em que tu tentas fazer um risco e te saem três em direções distintas. Exatamente. Sim. Ou nasce-se Exatamente. com ele ou não nasce-se com ele, não é? É Aquelas crenças que nós temos. Completamente. Aquelas ideias preconcebidas que nem sei bem de onde é que vieram. E então, depois, o que acabou por acontecer foi que, com esse boom que houve de manualidades e tudo mais, eu acabei por ir fazer um workshop de feltragem de lã. Achei aquilo muito giro, mas o facto de vir lá molhada da cintura para baixo não me agradou particularmente, mas pronto. Mas foi giro pela experiência Vais ter aí uns exercícios, desculpa interromper, mas vais ter uns exercícios aí do The Artist Way que vão ser bem interessantes para ultrapassar essa experiência, tenho já a dizer. Meu Deus, o que vem por aí. Mas a propósito desse workshop, o que aconteceu foi que eu fiz uma peça, não é? E achei que aquilo precisava ali de um toque final e tudo mais. E então comprei um fio de crochê para fazer o bordo na peça. Mas, obviamente, este pau ali nem chegou a 20 metros do fio e fiquei com o novelo todo. E de repente pensei: "Epá, será que eu ainda sei fazer crochê?"
E então fui desencantar as agulhas antigas da minha mãe, algumas já assim um bocadinho em mau estado, e comecei a fazer. E aquela velha tirada de é como andar de bicicleta, completamente. Foi aquele momento, tcharam, está cá tudo. E começou aí. Começou aí, depois lembro-me que havia coisas que eu já não. A viragem do trabalho e aquilo tudo. E lá está, o senhor YouTube é uma coisa. É muito prático. E depois descobri que se podia fazer crochê com lã. E a partir daí nunca mais parei. Comecei com o crochê, lembro-me de fazer mantas e uma série fiz ganchos para oferecer às filhas das minhas amigas e isso tudo. Acho que foi com isso que eu finalmente percebi, espera lá, mas tu não precisas de saber desenhar, nem ser nenhuma pintora ou escultora assim fora de série para dares largas à tua criatividade. E isso conjugado com um trabalho que era muito regrado e muito estanque em termos de certos moldes, apercebi-me que o crochê era literalmente o escape que eu tinha para dar largas à minha imaginação, porque imaginação foi coisa que nunca me faltou. Depois, um dia, em conversa com uma colega de trabalho, chegámos à conclusão que tínhamos os mesmos interesses, mas que tínhamos exatamente as mesmas lacunas em termos de aprendizagens. Queríamos explorar mais a costura e eu ainda tinha aquela ambição de aprender a tricotar. E então combinámos com a mãe dela, a minha querida Dona Amália, que é daquelas pessoas que vai ficar para sempre no meu coração, ensinou-me a tricotar em coisa de 5 minutos. Mas isto é assim tão simples. Epá, eu senti-me tão, por um lado, palerma, porque aquilo até era muito fácil de compreender, mas lá está, o facto de ser uma criança e impulsiva e de querer que as coisas funcionem logo à primeira, não me permitia aquela compreensão de que aquilo, afinal de contas, era uma coisa extremamente simples. E o tricô acabou por progressivamente ir substituindo o crochê. Eu agora raramente faço crochê. E comecei a tricotar e as coisas têm ido evoluindo de uma forma. Pá, tem sido uma curva de aprendizagem. Eu já tricoto há quase 10 anos, há 10 anos, e neste momento já desenho as minhas próprias peças. Portanto, eu Bravo! esta semana pus a teste a minha primeira peça de vestir e levei 2 anos a desenhá-la, mas Parabéns! Muitos parabéns! obrigada. E estou super orgulhosa da peça que consegui fazer, que consegui desenhar. Já tenho a cabeça a fervilhar de ideias e estou com muita esperança no futuro porque tenho uma série de designs na minha cabeça que têm mesmo que sair. E tem sido assim Efetivamente tem de sair, porque entretanto também criaste um blog e não sendo suficiente, lançaste o teu podcast em seguida. Portanto, essa necessidade de partilha e de retribuir ou simplesmente também para trocar experiências com outras pessoas? No início, quando criei o blog, eu encarava os blogs mais como uma espécie de um diário. Eu, pelo menos, criei-o nesse sentido de criar uma espécie de um diário de bordo. Foi essa a expressão que eu meti na minha cabeça. É um diário de bordo, um registro daquilo que vai ser o teu caminho nesta área dos crafts. E o objetivo era esse, era um pouco documentar a minha evolução enquanto crocheteira, enquanto costureira. Eu não me considero propriamente uma costureira porque infelizmente, é a manualidade que eu menos faço. E então criei o blog nesse sentido. E aquilo que depois acabou por acontecer de uma forma até bastante casual foi que comecei, obviamente, a ler, como tinha um blog de manualidades, comecei a ler outros blogs de manualidades. E comecei a deixar um comentário aqui, as pessoas comentavam no meu, e o mais caricato é que
essa troca de comentários ao início com algumas pessoas desta comunidade, porque é uma comunidade enorme. Eu acho que há muita gente que nem tem noção do quão grande ela é. Acabaram por se tornarem trocas de e-mails e acabaram por se criar amizades meramente virtuais, mas que depois se catapultaram para a vida real. E são pessoas com as quais desenvolvi amizades e cimentei uma relação mesmo muito forte, e que hoje em dia são pessoas que são amigas minhas, das quais eu não prescindo, e que de certa forma nós temos feito essa evolução, temos crescido juntas neste percurso que vem sensivelmente desde o final de 2011, se calhar 2010, 2011, início de 2012. E como uma delas me costuma dizer muitas vezes, que é também uma pessoa super criativa, é uma mulher super empreendedora, nós somos umas perfeitas idiotas, porque nós ideias não nos falta. E aquilo que eu posso dizer deste tempo todo, desde que criei o blog e depois, quando decidi criar o podcast, criar o canal no YouTube, é que eu estava longe de imaginar o impacto que ia ter, não só nas vidas das outras pessoas, e só me apercebi disso ao fim de, se calhar, 3 anos até do podcast, mas também que tudo aquilo que eu recebi em troca, sem estar minimamente à espera, e é uma comunidade enorme, como já disse, e é uma comunidade dotada de um coração enorme. Acho que nunca sucedeu uma pessoa ter um comentário menos agradável ou alguma crítica que não fosse construtiva, e porque haters é o que há mais para aí, não é? E eu nunca me aconteceu isso, nunca me vi confrontada com essa realidade. E aquilo que eu fazia tenho feito por carolice, tanto a nível do blog como depois a nível do podcast. O podcast foi uma curva de aprendizagem enorme, porque eu tive que, de repente, passei de um registro de escrita em que eu não mostrava ou não tinha uma exposição tão grande, para, de repente, sentar-me em frente a uma câmara e falar como se tivesse uma plateia de pessoas à minha frente, que é assim uma coisa um bocadinho estranha. E depois toda a questão eu na altura, eu agora olhando para trás, é que penso, eu estive a criar conteúdos sem sequer ter noção que eu estava a fazer, e ter que planear isso, depois toda a parte da edição, que eu não era minimamente versada nesse tipo de coisa, porque tive que aprender a editar vídeo, a incluir fotografias, fazer cortes de vídeo, que é uma coisa. Depois de adquirida a aprendizagem, até não é muito difícil, mas foram curvas de aprendizagem enormes e pelas quais eu estou profundamente grata, porque deu-me uma bagagem enorme. E o mais curioso foi que realmente, ao fim de se calhar 2 ou 3 anos de podcast, estávamos, creio que, em pandemia, porque eu tive ali um ano de interregno no podcast, não estava a produzir muito, não estava a tricotar muito, tive ali aquela vontade quebrou-se um bocadinho. E depois, com a pandemia, começaram a surgir também outras pessoas novas no mundo dos podcasts, de manualidades em português. E de repente parece que houve um arranque desta comunidade a um nível fora de série. E então, num Zoom em que estavam podcasters como eu e os espectadores do podcast, foi quando eu me apercebi do real impacto que tinha tido, porque eu estava completamente a leste. Quando eu começo a ouvir as pessoas a me explicarem que eu tinha sido a companhia delas em momentos até algumas delas bastante solitárias, e que as pessoas ansiavam porque eu publicasse um vídeo para elas poderem ter aquela companhia,
eu fiquei completamente boquiaberta porque eu não tinha noção do impacto de uma coisa que eu estava a fazer por brincadeira poderia ter na vida das outras pessoas. E isso foi um momento muito. Tornou-me muito humilde. Fiquei profundamente sensibilizada com o facto disso ter sucedido sem que eu tivesse planeado, ou se calhar se tivesse planeado não tinha corrido tão bem. Mas realmente foi algo que eu não planeei, mas que sucedeu. E depois também fui publicando alguns pequenos tutoriais, pessoas que queriam aprender aquela técnica daquele tutorial, apesar de haver outras pessoas na comunidade que publicavam tutoriais bem mais profissionais do que os meus, mas que realmente o facto de eu ter explicado aquela técnica do tricô lhes tinha desbloqueado uma aprendizagem e lhes tinha aberto todo um leque diferente de peças que elas podiam fazer usando essa técnica. Portanto, foram coisas que eu fiz sem planear de forma absolutamente nenhuma. São vídeos que eu ponho no YouTube. Eu normalmente, o meu marido às vezes diz-me: estás sempre à espera dos likes. E eu disse: não, eu quando publico um vídeo, eu simplesmente atiro, tipo, como se fosse para a estratosfera, e aquilo deixa de ser meu, aquilo passa a ser do mundo. E o que tenho tido em retorno tem sido tão gratificante e tão benéfico para mim que eu acho que se não tivesse seguido esta via, eu não teria cruzado caminho com uma série de pessoas e pessoas que só me têm acrescentado valor, pessoas que sempre me apoiaram, sempre me encorajaram a ir mais além e, de certa forma, o facto de eu me ter tornado ou estar a dar os primeiros passos como designer é também o reflexo desse apoio e desse encorajamento que eu tenho tido por parte da comunidade. E a comunidade está a ficar cada vez maior e tem surgido novas pessoas com canais de YouTube e com podcasts de tricô. E cada vez que há alguém que me diz: pá, eu gostava, mas tenho vergonha, ou acho que não tenho jeito para aquilo, eu sou a pessoa que mais as apoia, porque eu acho que há espaço para todas e todas nós, enquanto tricotadeiras, costureiras, crocheteiras, o que for, temos o nosso próprio espaço e todas nós temos a ganhar por essas pessoas chegarem à frente e realmente também mostrarem um pouco daquilo que elas próprias fazem. E esta comunidade é muito generosa nesse sentido. E pronto, eu quero acreditar que contribui um bocadinho para isso. Como te sentes neste processo? Parece ser um processo de descoberta e não é, de revelares o que é o teu lado criativo, artístico. Tu sentes que isso está mais próximo daquilo com que tu te identificas, da tua identidade e que tem o potencial para ser o teu projeto e o teu projeto também a nível profissional? Sim, sim, sem dúvida. Se calhar até há coisa de uns 2 anos atrás achava que não, que isto não ia passar de ser um hobby que eu tinha. A conclusão a que eu chego é que realmente, e devido a uma série de outras circunstâncias completamente externas a este mundo e que têm mais a ver com a minha situação profissional atual, eu chego a essa conclusão que realmente o meu lado mais criativo é assim o caminho que eu quero seguir, porque é onde eu me sinto como um peixe na água. Não é que eu me sinta um peixe fora d'água na minha atividade profissional, mas a minha atividade profissional é uma área muito exigente, envolve muita mudança de mentalidades e isso chega a um determinado ponto que se torna bastante cansativo. E eu sinto que sou mais eu própria quando estou a dar largas a esta minha área mais criativa, que era uma coisa que se calhar há 10 ou 12 anos para mim era completamente impensável. Mas sim, é algo
que eu me sinto cada vez mais segura e confortável de que realmente é o caminho que eu quero seguir, não só do ponto de vista do design, como também em áreas conexas, porque eu acho que uma das minhas características desde sempre é que eu adoro aprender. E realmente, apesar de adorar os crafts e o design ser algo em que eu estou a começar agora a pôr os pés e a me querer sedimentar nele, obviamente que há contas para pagar, há filhos que têm que ir para a universidade e tudo mais. E obviamente há necessidade de um rendimento mais ou menos, não digo seguro, mas pelo menos um rendimento que me permita, obviamente, cumprir as minhas obrigações em termos de contas e tudo mais. E como tal, já comecei a desenvolver outras aprendizagens relacionadas com o tricô. Estou a meio de um curso de tech editing para tricô, porque é também uma coisa na qual eu me sinto muito à vontade. Eu gosto de ver as coisas, passá-las a pente fino. Eu sou daquelas pessoas que se recebe um relatório vai lá pôr as vírgulas todas e picar os i's todos, mas sou terrível. Sou terrível. E eu acho que tenho esse perfil para fazer essa verificação. E lá está, e fazer numa área relacionada com uma coisa que eu adoro, que é o tricô. Portanto, sim, daqui para a frente vai ser esse o meu projeto. Tenho a firme crença de que nós não somos sempre a mesma coisa. Nós não vamos ser carpinteiros a vida toda e nós não vamos ser costureiros a vida toda. Eu já passei por duas requalificações profissionais e tenho a certeza que até ao fim da vida ainda vou fazer mais umas 2 ou 3. Oh, Nana, eu estou, enfim, fascinada, não é? E fiquei muito contente por saber que estás a fazer uma formação em tech editing. Gosto, é um bom dado para ter. Vejo que tu já estás a integrar a parte criativa na tua vida, mas agora eu também gostava de saber de que forma é que estás a integrar a tua parte de empreendedora na tua vida, porque, tal como tu dizias, tu continuas a ter uma série de obrigações, não é? E de que forma então é que estás a integrar a parte empreendedora na tua vida, que maioritariamente ainda é em trabalho por conta de outra pessoa? Exato. É assim, neste momento estou a dar os primeiros passos. Tenho a boa sorte de ter uma pessoa na família que me é muito próxima e que trabalha exatamente nesta área de viabilidade económica ou financeira para empresas. Ela é a pessoa responsável por uma das fábricas do empreendedor aqui no Algarve. E obviamente que foi a pessoa com quem eu falei quando comecei a pensar que, epá, eu quero trabalhar numa coisa relacionada. Na altura ainda nem sequer sabia bem como é que ia desenvolver o projeto. E falei com ela e neste momento a estratégia está a ser delineada por ela com os inputs que eu lhe vou dando. Também tenho uma grande amiga que também foi minha colega de trabalho na empresa onde eu estou e que fez um percurso que eu quero trilhar, que é eventualmente desvincular-me da empresa e estabelecer-me por minha conta e que, como também tem essa experiência, também me tem dado dicas muito, muito valiosas e tem-me ajudado imenso nesse aspecto. Eu tenho ideias para o projeto, não me faltam. Obviamente que vai ter uma vertente de design, vai ter uma vertente de tech editing e possivelmente até para futuros designers que não se sintam confortáveis a escrever as instruções, eu posso fornecer esse serviço, porque lá está, também tenho a experiência de escrever os meus próprios modelos. E depois há uma área que eu ando há muito tempo a pensar e que é educação para crianças. Eu gostava de conseguir implementar um projeto, possivelmente aqui ao nível municipal, tenho que contactar as entidades nesse sentido, porque existem espaços culturais que neste momento estão a ser desenvolvidos
no município onde eu vivo. E uma coisa que eu me apercebi é que se há, obviamente, procura de workshops de tricô e de crochê ou de costura, procura de adultos, ou seja, adultos que querem aprender ou que querem desenvolver conhecimentos nesta área, eu acho que nós devíamos começar pelas crianças, porque as crianças estão completamente desfasadas desta realidade do que como é que surge uma peça de roupa, como é que surge uma camisola de lã, como é que é construída uma peça de costura, as t-shirts que eles usam, as calças, tudo isso. E eu percebi-me disso porque promovi uma atividade, aquelas atividades que nós fazemos com os nossos filhos quando eles estão na escola primária. E eu um dia combinei com a professora do meu filho mais velho levar a máquina de costura para mostrar aos miúdos para eles experimentarem. E nem imaginam o entusiasmo dos miúdos com a máquina de costura e mas como é que tu fazes roupa aí? Explica-me lá. Inclusivamente, um colega do meu filho foi para casa pedir à mãe, queria que a mãe lhe comprasse uma máquina de costura. A mãe dele deu-me um puxão de orelhas que ela disse: Tu não metas ideias no meu filho. E eu acho que as crianças, como não têm contacto com esta realidade, elas não estão despertas para isso. Obviamente que a escola dá-lhes uma série permite-lhes um contacto com uma série muito vasta de artes criativas, mas eu acho que há muito esta lacuna. E eu gostava de criar um projeto exatamente para ensinar crianças, para elas, nem que fosse para terem o primeiro contacto, tanto com a costura, como com o tricô, como com o crochê, porque eu acho que é uma forma de lhes alimentar a criatividade e quem sabe se no futuro isso não vai ter impacto na vida deles. E então E esse não é também... só isso, aqui entre nós que ninguém nos está a ouvir, não é? O tricô dá-te a materialização de uma série de conceitos de geometria, de matemática, o crochê é igual, portanto, A tridimensionalidade exato, das o coisas. passar do bidimensional para o tridimensional que se pode operacionalizar em todos estes crafts e que às vezes não é tão evidente de outra forma. E depois Exatamente. eu acho que há outra coisa, eu acho que aí estás a ir mesmo ao pote de ouro, que é muita a nossa escolaridade empodera poucas pessoas a fazer as coisas por si próprio, a tomar a iniciativa de fazer as coisas. E se calhar uma criança que percebe que, ok, eu posso fazer X em crochê, se calhar amanhã também pensa, espera lá, eu tenho aqui uma câmara do meu pai, posso fazer um filme com isto. E eu acho que isso é um passo que fica um bocadinho mais fácil de dar se a criança souber que pode, porque não? Exatamente, sim, sim, sim. Por exemplo, o meu filho mais novo, o meu filho mais velho não tanto, mas o meu filho mais novo, o tempo que nós tivemos em pandemia e tudo mais, e que eu gravava os vídeos e eles sabiam que eu ia para o meu espaço de craft gravar os vídeos, o meu filho mais novo, aos 8 anos, pediu-me para criar um canal do YouTube porque ele queria explicar como é que se fazia construções com o Geomag. As crianças aprendem a ver os outros fazerem. E então eu acho que é tão benéfico para eles, e mesmo dar-lhes um outlet de criativo diferente daquele que é aquele que eles têm em contacto na sala de aula e que faz parte dos programas e que muitas das vezes eles até nem apreciam muito porque estou a fazer isto porque é da escola e sou obrigado. E então, por exemplo, eu neste momento estou a fazer, olha, até enquanto estava, antes de entrar, estava a fazer um projeto que foi planeado para este ano, para o Dia da Família, em que cada aluno da escola trouxe um quadrado de tecido e vou ser eu a costurar para cima de 200 e tal quadrados. Na altura, quando me disseram que era para eu ajudar, pensei que me estavam a dizer aquilo que eu percebi foi que era os quadrados da turma, dos alunos da turma do meu filho, e depois juntaria às outras turmas da escola, quando de repente a professora me manda um saco e diz-me assim, não, olha, eu vou-lhe mandar todos, e eu, bom! Eu adorei. Aquilo que eu percebi. Até uma manta de retalhos, eles vão fazer um piquenique
no Dia da Família, num sítio aqui muito próximo, que é o Sítio das Fontes, que tem um moinho de água antigo, tem uma padaria antiga, e que fica junto ao rio, e é um sítio maravilhoso. Tem um anfiteatro antigo também, e é um sítio de piqueniques, então eles vão fazer um piquenique no Dia da Família, e o objetivo é costurar uma manta ou uma toalha de piquenique para 5 turmas do primeiro ciclo se sentarem acima da manta e fazerem o piquenique no Dia da Família. Eu achei a ideia super gira e, obviamente, me voluntariei para costurar os quadrados. Era longe de imaginar que ia costurar os quadrados da escola toda, não é? Oh, Nana, tu também já nos contaste que estás a fazer o Artist's Way, que é um tema que neste momento nos é muito caro, muito caro. Que impacto é que o... Realmente, é mesmo muito caro, porque a quantidade de tempo... Isso também. Também. Que impacto é que o Artist's Way está a ter na tua vida e que diferenças, evoluções ou desbloqueios tu notas? Epá, eu cometi a loucura, como quase sempre, de decidir aderir ao Artist's Way no meio de um turbilhão de coisas a acontecer na minha vida. Como se quer, não é? Claro, mas é o momento ideal. É este. Eu acho que sim. O hoje é o ideal. Eu acredito piamente que há momentos para nós lermos um determinado livro e é naquele momento que aquele livro tem mais impacto na nossa vida. Se calhar se tivesse lido há 3 ou 4 anos não teria. Uma coisa, a primeira foi as Morning Pages. Eu sempre tive diários, portanto as Morning Pages para mim foi assim uma coisa perfeitamente natural, não me custa nada. Ontem é que me custou um bocado porque acordei super cansada e foi um dia assim mais difícil de conseguir chegar ao fim da 3ª página. Mas para mim as Morning Pages, mesmo cambaleado de sono, porque obviamente implicou com as minhas rotinas, não é? E realmente teve impacto nesse aspecto de mudar a minha rotina. Mas, por exemplo, ao fim da primeira semana já fazia aquilo naturalmente, já acordava aquela meia hora antes sem grande problema. Portanto, não me custou minimamente as Morning Pages, foi uma coisa que me saiu naturalmente. Ainda não tive nenhum momento tcharam, acredito que hei de ter, acredito. E, por exemplo, na parte das afirmações, aquilo fez perfeito sentido para mim, encaixou de uma forma muito clara. O facto de ter começado a ler também o Playing Big da Tara Moore e aquela questão das afirmações e de como o nosso crítico interior nos afeta e de como ele nos tolhe, porque eu tenho sentido isso nos últimos anos. Tenho sentido tolhida por este receio de não vais ser capaz e, por exemplo, se calhar eu levei 2 anos a desenhar a minha primeira peça de vestir exatamente por isto. Porque, isto não vai sair nada daquilo que tu idealizaste, não vai correr como tu pensaste, e eu, foi até antes do Artist's Way, tive um daqueles momentos, ok, tens que sair dessa, e eu fiz uma coisa muito gira. Houve 2 coisas que eu decidi fazer no início deste ano. Uma delas foi registar todos os dias, porque eu passei por o ano de 2022 foi um ano muito difícil, a vários níveis, a nível pessoal, a nível profissional, uma série de projetos que eu tinha planeado, pessoais e profissionais, que não correram bem, e então eu andava assim muito negativa, muito para baixo. E eu cheguei ao início do ano e decidi fazer uma coisa que é, eu todos os dias digo, hoje é dia tal, e hoje foi um bom dia porque, por isto, e eu registro as coisas boas. Às vezes, há dias em que só tinha já uma coisa, agora já estou naquela fase em que já tenho não sei quantas coisas para registar no mesmo dia.
E isto é um facto, o facto de nós nos concentrarmos tanto no negativo e no que nos corre mal, que nós depois nos esquecemos daquilo que nos corre bem e não valorizamos aquilo que nos corre bem. E esse foi um exercício que eu comecei a fazer e que realmente comecei a ver resultados a partir daí. E depois há dias estava a ver uma TED Talk de um senhor em que ele dizia que nós devíamos descrever um life statement. Aquilo que nós queremos para nós, aquilo que nós achamos que nós somos. E eu escrevi o life statement. E ver, olhar, escrever aquilo e olhar para aquilo todos os dias e voltar a reler. E principalmente uma das coisas que eu pus no meu life statement, e a quarta ou quinta coisa é: tu consegues tudo aquilo que tu te propões. E eu sempre fui assim, eu tenho provas, N provas de que isto foi assim ao longo da minha vida. Aqueles objetivos que eu coloquei para mim que não, eu quero chegar ali, eu vou chegar ali. Mais para a esquerda ou mais para a direita, mas eu vou lá chegar. E realmente, eu, quando agora cheguei à parte do The Artist's Way, que fala das afirmações, é uma coisa perfeitamente natural, porque eu, inconscientemente, eu sempre tive esta faceta de não, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu sou boa nisto. Só que depois nós com aquele ramo-ramo da vida cotidiana e temos que dar resposta a uma série de coisas, carreira, filhos, envolvendo com vizinhos, os miúdos que têm treinos e não sei o que, não sei o que mais. Acabamos por perder um pouco de vista estes aspectos que são tão importantes para nós enquanto pessoas, enquanto profissionais, para o nosso próprio desenvolvimento. E depois acho que às vezes é isso que contribui para que nós permitamos que o nosso inner critic tenha uma voz um bocadinho mais alta e fale mais alto e nos mexa com os nossos objetivos. Por isso, para mim, o Artist's Way eu estou a adorar. E curiosamente, eu no sábado estava a ouvir o vosso live no Instagram e eu achei um piadão à ideia à tua ideia, Ellie, para o Artist's Date, de fazeres uma história, observar as pessoas. E o engraçado é que quando nós estivemos em pandemia, eu, para entreter os meus filhos naquelas horas longas que eles tinham sem aulas, especialmente ao mais velho, experimentei fazer o seguinte: eu ia à internet, tirava uma foto de um castelo, descarregava uma imagem de uma paisagem de não sei do quê, e depois dizia-lhe: olha, agora tens que criar uma história com base nesta imagem e tem que ter estas 10 palavras lá pelo meio. E eu já tinha planeado fazer assim uma coisa do género para mim. E ontem fiquei a descobrir que existe uma coisa na internet que é, se vocês pesquisarem, existe Random City Name Generator, ou seja, dá para nós criarmos um nome completamente aleatório para um nome de uma cidade, e então um dos meus artists dates vai ser assim, a partir daí. Vou tirar uma imagem qualquer de Google e vou gerar um nome aleatório de uma cidade e vou criar uma história a partir daí. O Artist's Date tem sido também super interessante. E o mais engraçado foi que o primeiro que eu fiz, ao fim de 15 minutos de estar na praia em março, assim com uma envolvente espetacular. Quentinho. Não, mas o curioso foi, eu acho que aquele Artist's Date, o clima tem mexido muito com os meus Artist's Date. Porque no primeiro, o dia esteve nublado o dia todo. Quando eu saí do trabalho, começou a descobrir o sol, e naquela hora que eu tinha estipulado para o meu Artist's Date, o sol brilhou em todo o seu esplendor. Eu estava a acabar o Artist's Date quando as nuvens começaram assim a tapar o sol. Este foi o primeiro.
Agora, no último, da semana passada, apanhei uma molha no fim. Os meus artistas tiveram envolvência do clima, tanto um como o outro. E então, nesse meu primeiro artist date, que eu fui para a praia, é uma praia que há aqui relativamente próximo de onde eu moro, e que tem um castelo na praia. A praia dá na maré alta, bate nas muralhas do castelo. E é uma praia pequenina, na foz do rio, e é super gira, tem assim uma envolvente muito, muito engraçada. E eu levei o meu tricô, e levei a minha música, eu adoro música, e sentei-me na praia uma hora a tricotar e a absorver o mundo à minha volta. E eu de repente pensei assim, mas eu desde a minha adolescência que eu tenho tido artist dates comigo própria, porque eu normalmente, até ter o tricô e o crochê e a costura como hobbies, um dos meus escapes, e era uma coisa que eu habituei-me a fazer desde os tempos de adolescente, era ir para a praia, levar um livro, levar os fones, os fones têm que ir sempre, sempre. E caminhar na praia, pôr os pés na areia, sentir a areia nos pés. Eu costumava, na adolescência, chamava isso de fazer ligação à terra. Sempre foi essa a expressão que eu utilizei. De ver conchinhas, de ver os seixinhos e aquilo tudo, e levar a minha máquina fotográfica também, porque também gosto muito de fotografia. E eu desde que me conheço por gente que faço artist date. Portanto, eu andei a fazer artist date sem saber. Mesmo numa fase da minha vida em que eu achava que não era uma pessoa criativa. E sim, estou a gostar mesmo muito desta experiência, porque eu acho que vai desbloquear uma série de coisas, sim, que preciso mesmo desbloquear. Fica então a promessa de continuarmos esta conversa, pelo menos na forma escrita, nas próximas semanas, porque vamos continuar a fazer o ponto de situação e vamos esperar que estas revelações, não é, que antecipas também, nos cheguem na forma de testemunho. Nós, entretanto, passou uma hora, não é? Poderíamos continuar aqui durante 3 anos a trocar experiências, e acho que se justifica não deixarmos este diálogo parar. Naná, onde é que os nossos ouvintes te podem encontrar online e offline? Ora, online, o blog é o mãosdevera.blogspot.pt, no Instagram Mãos de Vera, e no YouTube também o canal Mãos de Vera. Nós vamos adicionar links nas show notes, portanto quem não tiver apanhado, assim basta ir às show notes e clica lá. Ai, foi uma alegria ter falado contigo e saber um bocadinho mais da tua história. E eu estou como a Eli, eu acho que se impõe depois um update e vamos ficar pendentes dos teus comentários, e por favor em formato de lençol, senão se for só fronha, não pode ser. Está prometido. Olha, foi o máximo falar contigo. Obrigada por teres dispensado. Pelo convite. Obrigada por teres vindo. Olha, e depois também queremos saber as atualizações do Artist's Way, porque, como já viste, isto é um tema que nos mantém aqui bastante atentas e alerta neste tempo, porque tem sido assim, um turbilhão. Tem umas semaninhas pela frente. Ai, olha, eu estou numa de quero muito continuar e não quero que acabe. É assim as duas coisas. Como os bons livros costumam fazer, não é? Exato. Nós queremos chegar ao fim da história para saber, mas depois, se chegamos ao fim, acabou assim, já não temos aquela vivência com aqueles personagens numa base regular. Rita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa, menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto,
Como boa aspirante à omnipresença, continua ligada no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita. Para consultas mais específicas, a Anita está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com, no Instagram como air_Billy. Eliana Soares, marketeira estratega em departamentomarketing.net, no Instagram como Alice_in Wonderland e a participação especial de Constança Cabral, no Instagram como Constança Cabral. Até à próxima! Até breve!